Glória a Deus, irmãos. Eu e você estamos protegidos pelo Senhor Jesus. Amém? Estamos de volta com esta programação Ungidos de Deus, toda quarta-feira, a partir das 13 horas, para honrar a glória do Senhor. Eu quero que você medite nesta palavra. Pega a tua Bíblia aí em nome de Jesus, que é a hora da palavra do Senhor. Seja abençoado através da palavra de Deus. Ouça agora a mensagem da Bíblia Sagrada. Glória a Jesus, amém, irmão? São 4 passos para Deus ouvir e responder o meu e o teu clamor. Glória a Jesus, amém? Quero saudá-lo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Para honrar a glória do Senhor, estamos aí nesta programação Ungidos de Deus, em mais uma quarta-feira, pelas ondas sonoras da Shalom FM 103,7. Glória a Deus, uma mensagem edificante para mim e para a tua vida. A quantas das vezes eu e você não dissemos assim: Senhor, responde o meu clamor. Senhor, me dá uma resposta. A quantas das vezes a gente não se pergunta o porquê que Deus ainda não respondeu o meu e o teu clamor. E nesta tarde a gente vai aprender na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Não é opinião de homem, mas é uma palavra que garante o que eu estou dizendo, irmãos. Primeiramente pelo Espírito Santo de Deus, a qual Ele me levou para este assunto. Aleluias. O assunto do clamor. Como é que Deus vai ouvir o meu clamor? Como é que Deus vai me responder? Então a gente tem 4 passos a qual a gente vai estar falando nesta tarde, amém? Que você possa estar escutando, guardando a palavra. Se for possível, anota aí para você meditar depois, se você não tiver tempo. Lembrando que esse vídeo estará no YouTube para você também ouvir e ver também em nome de Jesus. Primeiro passo, irmãos, ao qual a gente tem que tomar para que Deus ele escute o meu clamor e responda, é se humilhar em sua presença. Quando a gente fala, irmãos, em se humilhar, não é tão somente passar humilhações desta vida. Tem gente que diz: mas Deus, eu sou tão humilhada, eu sou tão humilhado por alguém. Será que nem assim o Senhor escuta a minha oração? Saiba que é esta humilhação a qual Deus ele se refere. Não é a humilhação que você está passando ou enfrentando. Mas o se humilhar não é que alguém esteja te humilhando, mas você que tem que se humilhar perante o Senhor. Vamos na palavra do Senhor para a gente entender um pouco melhor. A gente vai lá abrir nossa Bíblia, lá em 1 Samuel, o capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 7, a qual existia ali uma humilhação humana. Estava enfrentando assim uma humilhação na carne. Presta atenção. O versículo 6 diz assim: todo mundo já conhece a história, né, irmãos? E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em anos, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. A gente fala aqui de Eucana, que tinha 2 esposas, Ana e Penina, a qual Ana não tinha filhos, a qual Penina tinha filhos. E assim a Penina irritava a Ana, ela humilhava, a palavra diz no versículo 7, pelo que chorava e não comia. Veja que a humilhação era grande. Mas mesmo passando por essa humilhação humana, esta humilhação na carne, isso não garantiria resposta da parte do Senhor para Ana. O que garantiu resposta da parte do Senhor para Ana foi a humilhação que Ana teve perante o Senhor. Não foi uma humilhação na carne, não. Não foi alguém que a humilhou, não foi por causa disso que o Senhor assim agiu em sua vida. Foi por causa que Ana se humilhou. E agora a gente vai para o exemplo em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 em diante, que é uma humilhação perante o Senhor. É por isso que a Bíblia nos diz: se humilhe perante Deus. Não é a humilhação, irmãos, que eu enfrentei ou que alguém me humilhou. Não, é a humilhação que eu tenho que me humilhar perante o Senhor Jesus,
para que ele escute o meu clamor, para que ele responda, aleluia, a minha oração. Eu tenho que me humilhar e se aproximar do meu Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja aí que Ana agora, ela se humilha. Aleluia. Veja a diferença das humilhações que ela enfrentou. Uma, ela enfrentou, né? Que foi a humilhação de Penina. Ela foi humilhada, mas isso não garantiria nada. O que garantia ali um agir de Deus, e ele escutaria a sua oração, era se ela se humilhasse, ela tomaria uma atitude. Muitas das vezes alguém está sendo humilhado e toma a atitude de querer discutir com alguém. Toma uma atitude de querer, aleluias, abrir muito a boca. Muitas das vezes está sendo humilhado por alguém e toma as atitudes a qual o Senhor não se agrada. Mas quer que Deus escute a tua oração? Ah, Jesus, tem alguém me humilhando. Quer que alguém escute a tua oração? Quer que Deus responda a tua oração? Se humilha perante Ele. Aleluias. A gente vê que a atitude dela foi de humilhar. Ela chorou abundantemente perante o Senhor. Tem gente que quando está sendo humilhada por aí, irmãos, fica na caverna. Não acredita mais em si próprio. Muitas das vezes, aquela pessoa está humilhando, está afligindo. E aquela pessoa diz, é isso mesmo. Eu sou insignificante. E toma aquela palavra para si. Mas nesta tarde, Deus ele está repreendendo. Ei, na minha palavra você é mais do que vencedor. Porque ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Ana, ela orou ao Senhor. Em 1 Samuel, eu queria que você visse aí na tua Bíblia, o versículo 19 e o versículo 20. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Veja aí. Após o que, meu irmão? Após o que, minha irmã? Ela ter orado, se humilhado perante o Senhor, a tal ponto de alguém chegar e dizer, está embriagada. Mas ela estava se humilhando perante Deus. E quando a gente se humilha perante o nosso Senhor, Ele escuta a nossa oração e responde. Assim como foi aqui a resposta do Senhor. Ela teve um filho. Veja o que garantiu a ela a vitória, a resposta de Deus, não foi bater boca ou simplesmente, aleluias, ficar na caverna. O que garantiu a vitória dela foi ela se humilhar perante o Senhor. Há quantos outros estão dentro de uma caverna sem saber qual caminho seguir, qual passo agir? Aí Deus está dizendo, se humilha perante a minha presença, porque o que eu fiz com Ana, eu ainda faço no dia de hoje. Recanta lá, Bassúria. Eu ainda realizo hoje na tua vida. Em vez de se prender, vai orar, vai exclamar, se humilha perante o Senhor. Esse é o primeiro passo para Deus ouvir e responder o meu teu clamor. O segundo passo, irmão, qual é? Ela se humilhou, não foi? O segundo passo é orar. Orar. Algo onde muitas das vezes hoje a gente não ora mais. Muitas das vezes alguém é tão atarefado que diz não tenho tempo. Muitas das vezes não tem mais coragem, mais força para orar, para descer em oração. Aleluias. E a palavra que está indo para você, ela vem para mim também. Orar garante que Deus nos responda. A dificuldade que você está enfrentando, Ele responde. Ele nos mostra. A gente vai para Daniel, onde Dário queria constituir 3 príncipes. Daniel era um, para proteger o rei. E Daniel se destacava por ter um espírito excelente. E a Bíblia nos diz que após os príncipes tramarem contra Daniel e ser assinada a ordem pelo rei, Daniel teve conhecimento e tomou uma atitude. Alguém não podia orar naquele momento.
Era uma ordem. Não poderia orar. Ele recebeu uma notícia, a qual Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Orava, apresentava ao Senhor. E por inveja de alguém, irmãos, alguém fez o rei assinar esse decreto. Não pode haver petição. Não pode haver oração. E qual foi a atitude desse homem? Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, a gente vê que Daniel, ele tomou uma atitude, sabendo, tendo conhecimento do problema que ele estava enfrentando. Muitas das vezes, alguém recebe uma notícia de alguma dificuldade, de algum problema que está enfrentando, ou vai enfrentar ainda, uma notícia, e alguém não tem mais força para orar. Mas Deus vai te levantar nesta tarde, no nome de Jesus. Deus te dará força para você levantar nesta tarde, em nome de Jesus. Em Daniel capítulo 6 e o 10, a palavra diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer, esta notícia que ele teve não mudou em nada o seu comportamento perante o Senhor. O inimigo muitas das vezes se levanta. Ele se levanta para cair, você sabe muito bem disso. E alguém começa a temer, porque algo está se levantando. Mas o que Deus está mandando eu te entregar nesta tarde é que nenhuma notícia negativa que chegue para a tua vida para querer te afrontar ou querer te assustar pode mudar o teu comportamento com o teu Senhor. Isso não pode mudar. Porque você tem que ter convicção no Deus a qual você serve. Olha, tu estás sabendo que vai acontecer assim, assim, assim. Aí você diz, eu sei, porque eu só sei de uma coisa, a última palavra é do Senhor. Você pode falar o que quiser, mas a voz, a última palavra vem do Senhor. Não vem de homem. E tem tanta gente com medo, irmãos. Tem tanta gente parando de orar com medo. Mas a gente vê que é um segredo orar. E a gente vê que como é que ele iria enfrentar esse problema, essa dificuldade? Pois se alguém pegasse ele aí orando, ele iria ali para uma cova de leões. Mas ele sabe que a última palavra não vem do homem, ele vem de Deus. Será que Deus ouviu, irmão, a oração? Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência. Veja que Deus ali ouviu a oração de Daniel. Como, meu diácono? A palavra não diz qual foi a oração de Daniel. Mas se eu tivesse sabendo, irmãos, do que estava a acontecer sobre a minha vida, com certeza eu iria apresentar ao Senhor. Assim como você na sua residência também apresenta. A palavra diz que ele se punha de joelhos e orava. Quem sabe Daniel não orava assim. Deus, estou ciente de uma grande notícia. Isso eu estou conjecturando, irmãos. Porque a Bíblia não relata como foi que Daniel orou assim. Mas a gente vê no versículo 22 que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quer dizer, foi resposta, irmão, da oração de Daniel. Quem sabe eu não estava dizendo, meu Deus, a dificuldade era grande. O que estão a realizar é algo tremendo. Mas eu, meu Pai, assim eu estou conjecturando. Sei que a última palavra é tua. Estou orando, crendo na resposta. Quem sabe Daniel não orou assim? E Deus respondeu no versículo 22. É o segredo para Deus te responder. Humilhação perante o Senhor e a oração. Se tu estás nesses 2 caminhos, pode ter certeza que o Senhor ele vai te responder. Vamos para o 3º passo. Buscar a face do Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 22. Abre a tua Bíblia. Gênesis, capítulo 22. É o 3º passo, irmão, para Deus ouvir, responder. Quem garante a palavra do Senhor? Buscar a face do Senhor. Gênesis, capítulo 22. Imagine aqui comigo.
Escuta a palavra nesta tarde. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Glória a Deus. Diz assim o versículo: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Nesse texto, nessa passagem, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Uma ordem dada pelo Senhor. Imagina o seu único filho. Aleluias. O seu único filho. Tem momentos, vamos lá, eu quero transmitir aquilo que Deus está botando no meu coração. Tem momentos que Deus ele nos prova, irmãos. Porque a palavra diz que ele prova aquele que ele ama. Ele coloca a gente em situações, aleluias, mas ele garante que está conosco. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, como terceiro passo é buscar a face do Senhor, é que sobre este pedido, sobre esta ordem, a palavra diz, no versículo 3, a parte B, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele levantou-se e foi buscar a face do Senhor. Ele realizou esse terceiro passo aqui, que a gente está abordando. Buscar a face do Senhor. Ele sabia do que ele estava enfrentando, irmãos. Dar o seu único filho não é nada fácil. Tem que ter muita fé. Tem que realmente servir. E ele buscou a face do Senhor, ele não procurou do caminho, mas ele assim, buscou a face do Senhor. E acredita, irmão, que pelo caminho aquele homem iria falando com Deus. Aleluias. Iria assim conversando com o Senhor, orando, apresentando Deus. Mas ele foi, irmão, ao encontro. Ele buscou a face do Senhor. Você quer que Deus escute a tua oração? Busque a Ele, busque a face dEle. Não fique preso. Aleluias. Quer resposta de Deus? Busca com coração, busca com sinceridade. Se humilha, ora e busca, que Deus te responde. A Bíblia diz, aleluias, no versículo 22 e 11 de Gênesis, diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Naquele momento, irmão, era uma resposta de Deus para Abraão. Quem sabe aquele homem pelo caminho foi apresentando: Deus, Deus, aleluia, faz algo, meu Deus. Mas mesmo assim vou te obedecer. Aleluias. Mesmo assim eu vou ao teu encontro. E foi assim que ele foi, irmão, ao encontro da face do Senhor. Aquela ordem. E quando ele foi ao encontro, a gente diz que a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor lhe bradou e deu uma resposta da parte do Senhor. É um segredo, irmãos, é buscar a face do Senhor. Chegaremos, pois, agora no quarto passo. Se converter dos seus maus caminhos. Palavra forte, né, irmão, na nossa vida. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo número 15. Abra a tua Bíblia para a gente meditar junto. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Diz que sobre a parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. A gente vê que um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu-lhe a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Todo mundo sabe, e já ouviu uma pregação sobre esta mensagem, a parábola do filho pródigo. E é algo que nos garante uma resposta, e a gente se converter dos nossos maus caminhos. Deixa eu traduzir para você entender melhor. É cair sobre si, irmãos. É perceber. Aleluias. Está na hora de crente começar a perceber. Perceber. Versículo número 17
de Lucas, capítulo 15, diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele percebeu, irmãos. Ele percebeu, aleluias, que o caminho que ele estava, muitas das vezes não estava agradando a Deus. E muitas das vezes Deus ele não responde uma oração ou um clamor, porque tem algo na nossa vida. Então eu digo por mim, irmãos, tem algo na nossa vida a qual está empatando, aleluia, de a vitória descer, a resposta descer. Aí a gente diz: mas eu preciso tanto dessa resposta, a resposta da parte do Senhor, eu preciso tanto. Mas muitas das vezes tem algo que estamos realizando que não estamos agradando o nosso Pai, assim como foi nessa passagem do filho pródigo. Muitas das vezes, será que o diácono Sandro, ele não está fazendo algo, uma brechinha? Essa brechinha que muitas das vezes, por causa dela, Deus não responde. Não estou querendo dizer que você deve ser um santo. Todos nós temos falhas. Mas Deus, ele lembra da nossa estrutura e sabe que eu e você somos pó. Ele sabe o que dá pra gente fazer e sabe o que é que a gente não dá. Mas tem algo, muitas das vezes, que está sobre o nosso alcance, a qual nós não determinamos. E esse algo, muitas das vezes, empata de Deus ouvir a nossa oração e responder. Mas, como nessa passagem, este jovem, este filho, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de fome e eu aqui pereço de fome? Ele percebeu, irmãos, onde ele tinha errado. Ele percebeu. Será que nesta tarde você não poderia perceber também aí o que é que está em falta? Que você sabe. Perceba agora o que é que está, irmão, faltando para Deus descer com a resposta. Nesse momento ali ele viu que não estava agradando o seu pai. Ele percebeu no versículo 17. E ele voltou para a fazenda. Aí Deus está nos dando a receita. Perceba aquilo que não está me agradando. Perceba aquilo que não está me agradando. E assim eu te darei resposta. Nesses 4 passos, irmãos, que são: se humilhar perante o Senhor, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. Quer dizer, perceber onde é que estamos errando. E o versículo-chave desta mensagem está lá no livro de 2 Crônicas, que vai confirmar toda a palavra da parte do Senhor. 2 Crônicas, o capítulo 7. O capítulo 7. Está aqui a palavra do Senhor para a gente entendê-la. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Aleluias. Confirmou, irmão, a palavra com a qual o Espírito Santo de Deus está falando para você? Deixa eu repetir. Veja os 4 passos: humilhar, orar, buscar a face e se converter. Foi os 4 passos que a gente falou aqui. E está na palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Após esses 4 passos, Deus escuta e responde a minha e a tua oração. Amém? Esta foi a mensagem desta tarde. E eu e você, só basta a gente colocar em prática para Deus responder a minha e a tua oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E assim a gente vai vencendo de pé para honrar a glória do Senhor. Medita nesse louvor e daqui a pouco eu estou de volta em nome de Jesus.